Salve, salve rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês sou eu, Emerson Stars, novamente. E pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero fazer um anúncio pra vocês. Esse vai ser o último vídeo que eu estarei me apresentando e com o mesmo nome do canal agora. Eu estarei mudando o nome a partir do próximo vídeo que eu irei lançar. Eu sei que eu não sou tão frequente assim, mas quando eu tenho um ânimo, tenho um tempinho, eu vou procurar fazer mais vídeos, porque é algo que eu realmente gosto de estar fazendo. Só que às vezes realmente bate um desânimo. Só que a gente sabe que a gente tem que continuar se a gente quer fazer isso. Se a gente gosta, a gente tem que buscar fazer. Então, como eu gosto muito de fazer vídeos, então eu vou tentar continuar fazendo mais vídeos frequentes, fazer edição. Então, a partir do próximo vídeo, gente, eu não estarei mais me apresentando como Emerson Stars, ok? Nem o canal, o nome do canal será mudado. Eu estou com alguns nomes em mente, mas não irei falar por aqui. Apesar que agora o meu nick no jogo já remete um pouco para o nome do canal. Então, conforme vocês forem vendo, assistindo o canal, eu espero que vocês gostem disso, dessa nova mudança. E é isso, rapaziada, valeu aí e vamos para o vídeo. Rapaziada, como vocês podem ter visto aí na thumbnail, hoje vamos falar de um brawler específico, que é o Feng. Feng, para quem não sabe, é o meu brawler favorito. Desde que quando ele lançou, ele sempre me chamou muita atenção porque eu gosto muito do estilo de luta dele. Que ele não luta com as mãos em específico, mas ele luta muito com os pés. Tanto que os ataques principal e a ult dele só envolvem os pés. Lutas com as pernas em geral. Eu acho isso incrível. Então, hoje eu quero falar mais sobre um pouco do Feng, para vocês primeiro conhecerem esse brawler incrível. Eu sei que muita gente deve odiar ele pelas habilidades dele ser tão absurda e tal, mas ultimamente eu tenho passado uma certa raiva de estar jogando com ele. E gente, pra mim fica jogar com Feng hoje em dia é pedir pra você se estressar. E tipo assim, vamos começar com o primeiro tópico, que são: o que é a fraqueza do Feng? O Feng, ele tem a fraqueza contra brawlers tanques, contra brawlers destruidores e contra brawlers que contêm, entre aspas, um pet. Por exemplo, a Nita, ela tem de fato um pet, que é o Bruce. A Tara, que tem as sombras dela, né? O Sirius, o novo brawler, né? Ele também solta sombras, então tipo assim, o Feng, ele tem uma certa dificuldade de lidar com brawlers que tem torretas, pets e entre outras dessas coisas, entende? Então, lembrando disso, o Feng, ele tem essa fraqueza por ele ser um brawler de fato algoz, que é um brawler assassino. E eu acho que deu pra entender um pouco, né? Desculpe se tiver faltando alguma coisa, mas eu acho que essas são as principais fraquezas do Feng hoje em dia, tá? E principalmente também não podemos esquecer que ele tá com dano muito baixo pro o jogo atualmente, né? Eu acho que tem muitos brawlers com muita vida e praticamente o Feng está meio capenga, assim dizendo, né? Então, gente, agora que vocês sabem um pouco da fraqueza do Feng, eu quero falar um pouco sobre a história do Feng em si. Para quem não sabe, o Feng foi lançado dia 17 de janeiro de 2022. Já fazem mais de 4 anos, então Feng já é um pouco antigo no Brawl. Ele foi um brawler que estreou a 10ª temporada do jogo. E ele foi o 54º brawler lançado dentro do jogo, como um brawler cromático. Que realmente eu gostava muito dessa raridade nova, né? Essa raridade cromática. Teve muitas pessoas que não gostaram e realmente, para o jogo em si, a raridade cromática não foi muito bem aceita, assim, não estava fazendo tanto sucesso como o Supercell queria. Mas voltando pro Feng, eu acho que o Feng é um brawler muito decente, sempre foi um brawler muito decente, só que as pessoas sempre fazem isso com todos os brawlers dela. Quando lança o brawler, eles lançam um brawler
para ter uma certa força, para demonstrar que, tipo, poxa, ele chegou, então vamos deixar ele forte por um tempo e depois a gente vai ajustando conforme o tempo for passando. E assim foi a temporada do Feng. E conforme o tempo foi passando, o Supercell foi vendo, foi nerfando algumas coisas e tudo mais. E assim ficou o Feng hoje em dia, mano. E até hoje em dia o Feng, ele é um Brawler que depende muito de Brawlers com pouca vida. Só que já faz muito tempo que eu não vejo Brawlers algozes no meta. Brawlers assim, não tipo como agora, recentemente, um tempo atrás já. O Mortis recebeu um buff, né? E que deixou ele simplesmente muito absurdo. Não estou falando nesse nível, entende? Tipo, queria que tipo, fosse um meta para somente algozes, que realmente tivesse muito algozes. Por exemplo, teve um meta, eu acho que a Lily participou, o Edgar, o Cordelius, teve muitos algozes que realmente participaram desse meta. Não lembro qual que é em específico. Mas, agora que vocês entenderam um pouco da história do Feng, eu quero falar o auge do Feng, para aqueles que não sabem. O auge do Feng foi quando a Supercell decidiu lançar a hipercarga do Feng. Chute, se eu não me engano, é chute do dragão, exatamente isso. E gente, venhamos e convenhamos, foi a hipercarga mais forte do jogo e mais quebrada dentro do jogo. Não tinha o que você fazer, você não conseguia escapar dele, você poderia ser quem você quisesse. O Feng te matava. Por quê? A Supercell, ela na época não tinha feito esse, eu vou dizer assim, rework na hipercarga, em todas as hipercargas, que agora você só tem 5% de dano, 5% de escudo e 25% a mais de velocidade. Antes era tudo muito diferente. Você tinha o quê? Por exemplo, o Feng teria um exemplo, gente, não cheguei a pesquisar isso, mas na época, vamos supor, ele tinha 25% de escudo, 25% de dano e 10% ou então 15% de velocidade a mais, entende? Então meio que tinha essa questão das hipercargas. E isso tornava o Feng muito forte porque ele tinha um escudo muito absurdo. Que realmente, tipo, era capaz de você matar um bull de perto com a sua hipercarga ativada. Então, pra vocês verem que realmente o Feng teve um auge absurdamente muito forte. Tanto que, mesmo com esse auge, a Supercell decidiu nerfar, obviamente, porque realmente estava muito forte. E então, acabou que o Feng foi perdendo muito destaque. Desde 2023, eu acho que foi quando lançou a hipercarga dele, Supercell foi deixando ele de lado e assim meio que acabou o Feng se tornando o que está hoje. Que infelizmente o Feng tá numa situação muito precária. E assim, eu Emerson Luiz, decidi criar algumas ideias de melhorias, de alguns buffs. Não dos buffs, né? Pra fazer assim, mais na frente do vídeo eu estarei mostrando pra vocês algumas ideias de buffs para o Feng. Mas por enquanto, eu tenho pensado em que um buff para pelo menos ajudar ele por agora. Que são 3 buffs para o ataque principal. Não sei se vocês vão gostar, mas eu estarei dando as ideias aqui. Caso vocês gostem, ou não gostem, ou tenham ideias melhores, podem colocar aqui nos comentários. A primeira ideia que eu tenho seria aumentar o dano do ataque principal do Feng. Que o Feng, pra quem não sabe, agora o dano atual dele do ataque principal é de 2720. Que é um dano decente. Só que pros brawlers de hoje em dia, não é mais decente. Tem muito brawler que tem muita defesa. E tem tipo muito brawler que pelo menos agora não tá tendo destaque. Porque quem tá no meta é a Bibi, é o Sirius, é o Bull. Cara, então tipo assim, são brawlers de avanço muito fortes que realmente estão quebrando o jogo. Mas mesmo assim, o Feng poderia ter uma questão de mais dano. Eu sei que a engrenagem de dano ajuda ele um pouco, porque ele já causa mais de 3.000 de dano. Mas eu acho ainda muito fraco. Então eu decidi aumentar o dano de 2.720 para 2.920, totalizando nos 3 ataques, 3 barras de ataque,
8.760 de dano. Eu acho um dano muito legal, muito decente. Pelo menos assim, né, eu vejo. Ou, de fato, 3.000 de dano igual ao dano da Super atualmente. Que daria, com as 3 barras, obviamente, 9.000 de dano. Realmente parece ser muito dano, além da ult, porque então daria 12.000 de dano. Em um Brawler só, se você fizesse um combo. Realmente seria muito quebrado a questão do dano. Mas, mudando, o segundo buff do ataque principal que eu pensei seria aumentar a velocidade de ataque do Feng. O disparo de cada chute poderia ser mais rápido, mais efetivo, igual no lançamento dele. Quando ele lançou, no Brawl Talk dele, a gente vê que o Feng ele tinha uma taxa de chute muito mais rápida, uma taxa de ataque muito mais rápida do que é hoje em dia. E eu acho que isso também atrapalha um pouco como que eu posso dizer? O efeito do Feng hoje em dia nas partidas, porque você utiliza mais a ult do Feng do que o próprio ataque do Feng em si. Você só usa mais pra carregar o ataque do Feng. O ataque não, perdão, o super do Feng. Mas, levando em consideração, eu decidi aumentar bem pouco, uma taxa bem pouca, de 5% a mais de velocidade ou 10% de velocidade do ataque do Feng. Ou então, agora vamos para o terceiro e último tópico para melhorar o ataque principal, que seria uma mudança bem drástica para o Feng, que eu acho que realmente ajudaria muito o Feng, que é fazer o ataque dele perfurar os inimigos. Deixar de ser um ataque único, de um alvo único, para poder perfurar os inimigos, atravessar os inimigos. Seria bem forte, eu acho que ajudaria muito ele a lidar hoje em dia com os Brawlers, principalmente que tem patches e que tem sombras, entre essas coisas, entende? Eu acho que realmente ajudaria muito o Feng a ser esse tipo de Brawler melhor, como Algoz. Agora, gente, eu vou iniciar com as ideias de buffs, começando com o Gadget Buff. O primeiro acessório do Feng é o Pipoca Explosiva. E com o buff, ele teria uma forma muito melhor de utilizar o acessório. Pipoca Explosiva. Feng lança um saco de pipoca em qualquer direção. Ao detonar, ele espalha várias pipocas explosivas que grudam nos inimigos que passarem por elas, causando dano em múltiplos inimigos. Então, o Feng ele poderia mirar agora o acessório das pipocas, ele jogaria um único saco de pipoca e daria tipo... O saco explodiria e deixaria uma área cheia de pipoca. Para quem passasse por essa área de pipoca, as pipocas iriam grudar no oponente e conforme o tempo ia passando, a pipoca ia explodir em área, causando dano. Se os inimigos estiverem tudo perto, as pipocas obviamente iriam se grudar, todo mundo junto, e ia causar bastante dano. Então eu acho que isso realmente seria um buff muito bom para esse acessório, porque eu particularmente eu não gosto muito desse, pessoalmente, né? Eu não gosto muito desse acessório específico porque eu não gosto de um acessório de controle para um Brawler Algoz. Então eu pensei em outro acessório no lugar do Pipoca Explosiva, que seria o Impacto Perfurante. Nos próximos 3 ataques do Feng, ele iria perfurar os inimigos à sua frente, atravessando qualquer alvo. Então meio que seria um buff do ataque principal, mas tipo como um acessório, caso não fosse aquilo, senão poderia manter o Pipoca Explosiva. Agora, o segundo acessório, eu pensei foi bem simples, não foi algo muito brutal assim. No chute circular, Feng realiza um giro rápido que causa 1.500 de dano e atordoa os inimigos por 2 segundos a mais. Assim, o acessório de stun do Feng, ele é muito bom porque ajuda bastante ele a counterar, principalmente Bibi. Alguns brawlers que fariam ele morrer. Então assim, eu acho que 2 segundos a mais daria ele para ele causar mais um dano e poder até consequentemente carregar mais uma super. Então eu acho que isso já ajudaria muito o Feng com os Gadget Buff. Agora, indo para o Star Buff, temos a primeira Star Power do Feng, que é o Chute Reserva. Ao eliminar um oponente,
Feng recebe um aumento de 15% de dano por inimigo derrotado. Esse bônus dura 5 segundos. Se eliminar outro inimigo nesse tempo, a contagem se reinicia. Ou seja, a cada inimigo que o Feng eliminar com a super, ele ganha um aumento de 15%. Se você estiver jogando no 3x3, ele vai ter um aumento máximo de 45%. Então, é um buff forte? É um buff forte. Eu acho que sim, seria muito bom pro Feng, principalmente porque ainda, querendo ou não, tem uma contagem de tempo, né? Um tempo limite para ele poder utilizar esse Star Power e tudo mais, e eu acho que é muito eficaz. Agora, partindo para a segunda Star Power, eu reworkei a Star Power porque eu não gosto daquela outra Star Power, que é a atual dele. Voadora Protetora é o nome da nova Star Power dele. Cada inimigo atingido pelo super do Feng concede a ele um escudo de 15% por oponentes atingidos. O escudo dura 2 segundos após o término da super. Então, eu acho tipo como se fosse uma variação do outro poder de estrela, só que para escudo, para autodefesa. Eu acho que sim, poderia ser algo muito forte, principalmente em 3x3, porque eu acho que a fraqueza muito do Feng hoje é que quando ele ulta, ele morre, ele não consegue lidar muito bem em sobreviver quando ele ulta. Então eu acho que isso seria um buff muito interessante, um rework de Star Power muito forte para o Feng. Agora, partindo para o Hyper Buff, Chute do Dragão. Temos duas variações. A primeira é, ao atingir um inimigo, Feng gruda uma pipoca explosiva no alvo, que detona 0,5 segundos depois do impacto. Caso ele erre o chute, em vez da bota, uma pipoca explosiva é disparada. Se acertar o oponente, gruda e explode normalmente. Mas se errar, a explosão é feita após atingir o alcance limite, o alcance máximo. Então, a cada acerto que o Feng causar, ele vai deixar uma pipoca explosiva no oponente, grudando que depois de 0,5 segundos ela explode, como se fosse uma explosão em área, tá, gente? E acho que seria isso. E no caso, tipo, se ele errar o ataque, ou então tipo, ele estiver jogando de distância, ele jogaria uma pipoca explosiva e que quando atingisse o alcance máximo, ela explodiria. Que no caso era no lugar da botinha dele, que ele usa para carregar a ult. Então eu acho que seria meio que tipo algo assim, entende? A primeira ideia. Ou se não, teria a segunda variação, que é o Chute do Dragão, o do Hyper Buff, que seria o quê? Os ataques do Feng são 50% mais rápidos e ao atingir um oponente recarrega 25% da barra de ataque. Ou seja, ele seria tipo a mesma coisa que fizeram com o Frank e com a Bibi. Ele teria uma taxa de chute mais rápida, 50% mais rápida. Então eu acho que seria forte, além dele conseguir carregar 25% da barra de ataque. Então eu acho que isso seria muito mais forte para ele. Tanto que ele poderia causar até mais tipo chutes, como se ele tivesse uma quarta barra. Então eu acho muito forte, pelo menos essa Star Power. Esse Hyper Buff da Hipercarga. E são essas as melhorias que eu pensei para o Feng. Então, gente, muito obrigado se vocês assistiram até aqui. Eu agradeço de verdade. Vocês ajudam muito vendo os vídeos até o final. Deixem o like. Se inscrevam no canal para que, se você chegou aqui de repente, se inscreva no canal. Eu vou começar a trazer mais vídeos recentes. Então, eu espero que vocês gostem dos futuros vídeos, do novo nome do canal, do meu novo nome, da minha nova forma de apresentar o canal para vocês, tá? Então, gente, muito obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham gostado e fui!